Olá, eu sou Ráfalo Figueiredo, aluno do curso de licenciatura em História, Polo UAB Mauriti. Nós hoje iremos fazer a explanação sobre um plano de aula onde nós iremos tratar, a temática principal é a Grécia Antiga. E nós iremos falar justamente sobre a sociedade daquela época, que ela apresentava as características marcantes no que diz respeito à convivência social e às organizações coletivas. Diferentemente de algumas concepções modernas, onde concentra o indivíduo e o homem grego, que era um ser social, cuja havia uma identidade, onde ela estava diretamente ligada à sua participação em comunidade. Neste trabalho, nós iremos abordar principalmente o capítulo que trata o homem e as formas de sua sociabilidade. Do autor Woswin Murray, presente na obra O Homem Grego, organizada por Jean-Pierre Vernat. O objetivo desse plano de aula, voltado para o ensino médio, é fazer com que o discente compreenda como se formavam as estruturas e as relações sociais da antiga Grécia, destacando o papel principal da polis. E o que é polis? Cidades. As suas práticas coletivas e as formas de inclusão social. Além disso, nós iremos apresentar um plano de aula, e esse plano de aula, como eu já havia falado, será voltado para os alunos do ensino médio, visando a aplicação didática do conteúdo em sala de aula. Para dar continuidade a essa explanação, eu passo a palavra neste momento para minha colega Maria Aparecida Sampaio, que dará uma explanação belíssima sobre a continuidade tratando da antiga Grécia. Um grande abraço a todos. Olá, eu sou Maria Aparecida. Dando continuidade aos nossos estudos, é importante ressaltar que na Grécia Antiga a vida em sociedade era vista como fundamental, já que o indivíduo não era compreendido de forma isolada, mas como parte integrante de um grupo. A participação nas dimensões social, política e cultural era considerada indispensável para a construção da identidade e do papel do cidadão, sendo valorizado o envolvimento ativo nos assuntos políticos, como debate e decisões coletivas. Nesse contexto, a convivência com outras pessoas contribuía para o desenvolvimento de valores, virtudes e do sentimento de pertencimento. Dessa maneira, o homem grego alcançava sua plena realização ao se integrar à vida coletiva, especialmente na polis, entendida não apenas como espaço físico, mas como o principal centro das decisões e relações sociais, políticas e culturais, onde se fortaleciam os vínculos, se exercia a cidadania e se consolidava a vida em comunidade. Olá, pessoal, me chamo Estefânia. Irei dar continuidade falando da polis como centro na vida social. Mas o que eram as polis? As polis eram pequenas cidades da Grécia Antiga, comunidades pequenas que viviam como pequenos países independentes. Nela se desenvolvia atividades como política, religião, atividades culturais e sociais. Ser cidadão era participar ativamente da vida pública das cidades. Você teria que ter mais um conhecimento da vida pública. E lá era considerado superior à vida privada. Então, ser cidadão na Grécia Antiga era participar ativamente da vida pública. E não era visto apenas como um direito, mas sim como um dever.
O que importa era participar ativamente de todas as decisões, de assembleias, de várias coisas que aconteciam nas decisões importantes das cidades antigas. E agora eu vou passar para a Preta, que vai dar continuidade à explanação para vocês. Muito obrigada. Olá, meu nome é Aparecida Francisca Estarrego, dando continuidade no nosso trabalho. Formas de sociabilidade na Grécia Antiga. Na Grécia, as relações sociais eram construídas por meio de atividades em grupos. Os principais eram banquetes, encontros só para homens, onde se conversava sobre política, filosofia, além de se divertirem. Isso ajudava a fortalecer os laços entre eles. Refeições coletivas, muito comum em lugares como a Esparta. Elas mostravam que todas as decisões eram iguais e reforçavam o senso de comunidade. Práticas religiosas. Festas e rituais eram muito importantes para unir as pessoas, já que todos compartilhavam das mesmas crenças. Organização militar. A formação em falange exigia que todos trabalhassem juntos e exigia seguir regras, o que aumentava o sentimento em grupo. Essas atividades mostravam que a convivência entre as pessoas fazia parte de todos os momentos da vida dos gregos. Inclusão e exclusão social. Apesar de valorizarem a vida em grupo, a sociedade grega não era igual para todos. Só certas pessoas podiam participar da vida pública. Mulheres ficavam restritas ao ambiente de casa e não participavam de assuntos públicos. Escravos não tinham direitos políticos nem podiam decidir ou opinar sobre a cidade. Estrangeiros também não eram considerados cidadãos e ficavam de fora das decisões. Por isso, a convivência na Grécia tinha regras claras e deixava muitas pessoas de lado. Olá, meu nome é Elizabeth. Irei falar sobre a sociedade grega, diferenciando a política pública para a política privada sobre eles. Política pública para eles era essencial, uma atividade essencial, honrosa. Era algo que estava no ideal do cidadão. Ele almejava fazer parte. Era algo privilegiado na época. Na esfera privada, dizia respeito às atividades domésticas, como casa, família, criar filhos, funções econômicas, educar filhos. Nesse sentido, não possuía o mesmo glamour que a política pública, que todo cidadão almejava fazer parte. Na verdade, os que eram considerados cidadãos. Concluirei com a frase associada ao pensamento de Platão. O preço que os bons pagam por não se interessarem pela política é serem governados pelos maus. Nesse sentido, a visão grega de que o homem deve participar da política diretamente é muito essencial até os dias atuais, compreendendo uma sociedade baseada na coletividade, participação social, definindo sua identidade e suas funções sociais, apesar das desigualdades que já foram citadas acima, já que nem todo mundo tinha acesso a ser esse tal cidadão, nem mulheres, nem escravos e nem estrangeiros, sendo as decisões tomadas por uma minoria da população.